Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que hoje nós iniciamos mais uma sequência de vídeos e hoje nós estaremos iniciando falando sobre as lições bíblicas. Estaremos iniciando o quarto trimestre, agora do ano de 2023, no próximo domingo, dia 1º de outubro, permitindo o nosso Deus. A lição tem por título Até os Confins da Terra, melhor dizendo, a revista, né? Tem por título esse trimestre Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Se você puder ver, provavelmente você já tem a revista. Aqui está uma Bíblia, Planeta Terra, a mão do nosso Criador. Então, a palavra sustentando o planeta. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma oração com você e deixar um texto para a gente poder adentrar na lição. Um texto que vai ser muito importante, na verdade, te relembrar um texto. Você que é da área do ensino, você que é um professor ou uma professora, com certeza conhece esse texto. Você que pode, aonde quer que esteja, sentado, de pé, deitado, feche seus olhos, ou até mesmo de olhos abertos, mas vamos orar. Amado e eterno bom Deus, a Ti somos gratos nesta tarde, Pai querido e santo, por estarmos junto com os Teus servos e servas, através deste meio de tecnologia, Te glorificando, exaltando o Teu santo e bendito nome. O nosso propósito aqui nesta tarde é aprender mais da Tua santa e bendita palavra e compartilhar aquele conhecimento que nós temos, compartilhar o pouco conhecimento que temos e crescermos juntos, pois é esse o nosso propósito. Que o Senhor continue sendo engrandecido e glorificado. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pegue aí, por gentileza, a sua Bíblia, seu caderno, canetas, para que você faça algumas anotações. Hoje eu estou com algumas Bíblias aqui, estou com algumas versões de Bíblias, então a gente vai estar lendo alguns textos em versões diferentes, que é muito importante para ajudar a nossa interpretação. E caso você não possua diversas versões bíblicas, ainda não tenha a condição monetária para comprar, eu também não tenho todas as Bíblias que queria, são muitas versões, principalmente Bíblias de estudos, que são muito sérias e que são muito boas. Então, no final aí eu vou lançar um aplicativo que tem na internet, que é de graça, e tem mais de 10 versões bíblicas, que já vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. Lição de número 1. Primeira lição, que será agora dia 1º de outubro de 2023. O título da lição é A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Aqui nós estamos iniciando uma nova revista. O comentarista desta revista é o mestre Wagner Gabi. E na página aqui do sumário você vê todas as lições sendo apresentadas, como por de costume, o pastor José Wellington, deixando aqui uma palavra para os professores e para todos os demais. Eu não vou ler porque nós temos 60 minutos em média, né, para dar a aula da EBD, gera em torno de 60 minutos. Então, se eu for ler cada ponto aqui, a gente vai estourar os nossos 60 minutos. Bom seria se fosse mais tempo. Então, varia aí de 60 a 70. Tem igrejas que dá até 90 minutos, né, 1h30, que é um bom tempo para que a gente possa estar mergulhando na lição e estar não fazendo ali nada superficial, mas sim mergulhando e aprendendo mais da palavra do Eterno. Repetindo aqui o nosso título e entrando no textuário, está escrito assim: A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Se você colocar aí em qualquer dicionário, essa palavra etnocêntrico, ela é derivado de duas palavras, etnia
que significa ali a primeira parte, etno, e cêntrico, centro. Então, basicamente, seria julgar a cultura de outro baseado na sua crença. Então, coloque aí essas observações. E enfoque, a gente sabe que é focar, olhar, focar. No caso, é dar atenção, direcionar. Então, é isso que o título da lição está nos direcionando. O texto áureo está em Marcos, capítulo 16, no verso por número 15. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, que também pode ser corroborado, né? Pode ser complementado com Mateus 28, 19. Então, já na explicação aqui do texto áureo, se você quiser utilizar, apesar que ele se repete na leitura bíblica em classe, então eu particularmente quando vou dar aula e o texto áureo também está na leitura bíblica em classe, eu explico junto para que não haja duas explicações do mesmo texto. Então, na leitura bíblica em classe a gente vai estar falando um pouquinho aqui do texto áureo. Ao lado do texto áureo, na nossa revista, tem a verdade prática. E na verdade prática está escrito assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Aqui eu abro com você um parêntese, porque está escrito a ordem, não está escrito o pedido. Pedido é facultativo. Pedido você faz se você quiser. Ordem é obrigatório, não é opcional. Você não tem a opção de escolher, eu vou fazer ou eu não vou fazer. Não. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou militar. Há 15 anos faço parte do Exército Brasileiro e entendo um pouquinho de ordem unida. A gente, quando entra no quartel, no nosso primeiro ano, o que mais é nos ensinado, o que mais é nos instruído é sobre ordem unida, sobre a forma de se posicionar, sobre a forma de entrar, sobre a forma de sair. Então, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então, pregar a palavra de Deus não é voluntário, não é num contexto opcional, melhor dizendo, é obrigatório. Se você olhar o desenho, tem 2 pés, uma seta apontando para frente. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco detalhista, eu analiso bastante os detalhes. Romanos capítulo 12, verso 7, está escrito assim: se é ministrar, seja em ministrar. Depois você lê todo o contexto que você vai entender que está falando dos dons específicos a cada um. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, a minha forma de ensinar, a minha forma de dar uma aula está baseada em Romanos 12, 7, a parte B. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu me dedico primeiro para aprender, para depois compartilhar. É claro que todos nós estamos aqui para aprender. Então, o texto, na verdade prática, está falando que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Aí tem a leitura bíblica em classe, melhor dizendo, a leitura diária. São 6 dias, de segunda a sábado, para que o aluno e o professor, cada dia pegue ali a Bíblia e vá caminhando para a preparação da aula posterior, da próxima aula. Vamos lá? Leitura bíblica em classe. Não repara que toda hora eu vou estar aqui molhando a minha garganta, eu estou saindo de um resfriado. Como vocês podem perceber, a voz está um pouco embargada, mas nada pode impedir o agir de Deus. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Está registrado no Evangelho de Mateus e Marcos. Mateus está no capítulo 28, no verso 19 e verso 20, e em Mateus, capítulo 16, do verso 15 ao 18.
Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Permita-me abrir aqui um parêntese. Jesus vai dizer, portanto, ide. E todos nós sabemos, e quem não sabe passará a saber, que igreja ou eclésia é chamados para fora. A igreja, ela tem um propósito. A igreja é a comunhão, a consagração, é a koinonia entre os irmãos. Mas a maioria dos ímpios, a maioria dos não cristãos, ou até mesmo que já foram cristãos e estão neste momento afastados, nós temos por costume dizer desviado, mas eu prefiro utilizar a palavra afastado, aqueles que estão um pouquinho afastados da casa do Pai, igual o filho pródigo em Lucas 15 fez. A igreja tem que entender essa palavra. Portanto, ide. Eu complemento essa parte com Isaías, capítulo 6. No verso 8, uma voz ecoa no céu e pergunta: quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu vou até anotar que eu não havia anotado isso aqui. Isaías 6, 8. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí o profeta levanta a mão, é claro que isso não está no texto, está na minha conta, é uma conjecturação para melhor interpretação. Isaías levanta a mão e diz: Deus, eis-me aqui. Se você ler, a visão é dentro do templo, então aponta para dizer que ele está dentro do templo, mas ele vai dizer: envia-me a mim. Ou seja, eu faço a minha parte dentro das quatro paredes, mas também sou representante ou embaixador de Cristo após o final do culto. O culto começa geralmente às 7, termina às 9, mas na verdade o culto não acaba. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 2. Se você quiser, anote esta referência. Olha o que está escrito, que Paulo direciona na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 2, ele vai dizer: mas vós sois a carta viva, ou seja, nós somos uma Bíblia ambulante. Talvez os seus amigos que não são evangélicos não vão no culto de domingo que você convidou eles, não vão ouvir o pregador, não vão ouvir a pregadora, não vão ouvir os seus pastores, não vão ouvir quem está na escala para ministrar a palavra. Mas a pregação, a Bíblia ou a pregação do evangelho que ele vai ouvir é a sua vida, é o seu testemunho. Aí Paulo diz lá para Timóteo, em 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7, ele vai dizer: convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Por que nós devemos ter bom testemunho do que estão de fora? Para que possamos ganhá-los, atraí-los, trazê-los para o evangelho. É claro que quem prega são os homens, mas quem convence, João 16, é o Espírito Santo de Deus. Então, nosso papel é lançar a semente. E o papel do Espírito Santo é fazer com que quem nos ouve seja atraído e convencido para o reino de Cristo Jesus. Mas vamos lá, gente, a hora está passando muito rápido. Vamos evoluir. Versículo 19 de Mateus 18. A gente ainda está na leitura bíblica em classe. Como eu disse, são 60 minutos e 60 minutos é muito pouco para a gente falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu não havia marcado também, mas vou marcar aqui agora. Ensinando-as e guardar. E a última parte, eu estou convosco. Para ensinar, primeiro a gente precisa aprender. Então não tem como ensinar se você não sabe. Então primeiro você aprende e depois você ensina. Só que o texto diz, guardando todas as coisas. O salmista no Salmo 119, verso 9 ao 11, vai dizer que ele escondeu ali a palavra de Deus no seu coração, ou ele guardou, ou ele registrou, para não pecar contra ti. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Esse aqui eu quero ler com você. Olha o que está escrito e como esse texto é poderoso, falando de guardar a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso 3.
Bem-aventurado aquele que lê. Então vai dizer que quem lê a palavra de Deus é bem-aventurado. Eliel, talvez, na cultura, nesse contexto, tinha muitas pessoas que não sabiam ler. Então ele vai dizer, bem-aventurados são os que ouvem as palavras desta profecia. Porque bem-aventurado é aquele que lê. E se há uma limitação humana e a pessoa não sabe ler, a pessoa pode ouvir. E hoje, como a nossa cultura, muitas igrejas aderiram à linguagem, né, de sinais. Na cultura brasileira se chama Libras. Isso é muito importante, porque talvez está lá você pregando ou dando aula na EBD e chega alguém que tem uma limitação. A maioria me conhece, sabe que eu estou, né, PCD, pessoa com deficiência, tenho uma limitação na minha mobilidade, não tenho movimento nas pernas, e depois que a gente passa a estar nessa situação, a gente passa a ver de outra forma, a gente vê o mundo de uma outra forma, e agora eu entendo com muito mais propriedade e profundidade a importância da igreja evoluir para diversos aspectos, e um deles é esse. Talvez chegue alguém que é deficiente auditivo, né? Tem problema de audição, não pode ouvir, e como que o mensageiro, palestrante, o pregador vai falar com essa pessoa, se não há ninguém que fale Libras, que tenha essa atribuição, qualidade ou especialidade? Então a igreja precisa se despertar para a inclusão. No meu caso, utilizando cadeira de rodas, se tem muito degrau, tem que ter rampa, se é segundo andar, tem que ter acesso para rampa. Tudo isso a gente entende que há essa necessidade. Mas vamos lá. Apocalipse 1:3 é o que eu estava te dizendo. Então, bem-aventurado é quem lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por que, Eliel, eu devo guardar? Aí João vai dizer, porque o tempo está próximo. Então, é importante eu aprender, e mais importante do que aprender é viver. Beleza? Vamos lá. Já foi 20 minutos. Jesus, quase 20 minutos. Então, vamos lá. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Apocalipse, melhor dizendo, Mateus, capítulo 28, os dois versículos que estão aqui na leitura bíblica em classe de Mateus 28, é o 19 e o 20, são os dois últimos versículos do livro de Mateus, que tem 28 capítulos. Se a gente voltar para o primeiro capítulo, lá no verso 23, o nome de Jesus é citado, e é citado como Emanuel, o Deus conosco. E aqui Mateus fecha da mesma forma que abre falando que Jesus é Emanuel, e fecha falando que Jesus é Emanuel, o Deus conosco. Jesus dizendo, eu estou convosco. É claro que hoje, nesse contexto, ele está à direita do Deus Pai, está neste momento no céu, mas também está na terra, representado pelo Espírito Santo, e todos nós sabemos que a Trindade existe, os três são um e um são três, então ele está no céu, mas também está conosco. Eliel, explica isso melhor. Tem coisas que não se explica, tem coisas que se vive. Então, exatamente esta é a forma. Vai para Deuteronômio 29 e 29, entre outras referências, e você vai entender um pouquinho melhor. Mas vamos lá. Marcos 16:15. E disse-lhe, ide por todo mundo. Como eu disse, o texto áureo aqui se repetiria. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Deixa eu beber um gole d'água e abrir mais um parêntese com você. Não está escrito assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os filhos de Deus. Não. Está escrito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Todo ser humano que existe é criatura de Deus. E não se iluda achando que tem alguém na terra que por um período possa até estar afastado, possa estar no mundo das drogas, da prostituição, possa estar por um período na mão do inimigo. E alguém diz assim, mas o inimigo está de posse dele.
deixa eu ler para você, melhor dizendo, um texto que eu sei de cor, mas eu gosto muito de ler. Está escrito no Salmo por número 24, anota aí. Do Senhor é a terra, então Deus é o dono da terra, pois Ele é o Criador e Ele é o dono de tudo. A sua plenitude, totalidade. O mundo e todos os que nele habitam. Eu vou repetir. Salmo por número 24, só vou ler o verso primeiro para a gente poder evoluir. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Todos os seres humanos pertencem a Deus. Então todos os seres humanos vão passar, Eliel, a eternidade com Deus. Aí já é outra coisa que a gente vai caminhar e vai entender. Então o texto está falando: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nem toda criatura é filho de Deus, mas todo filho de Deus já foi uma criatura. Então como que uma criatura passa a ser um filho de Deus? Verso 16: quem crê e for batizado será salvo. Então, para eu ser um filho de Deus, eu preciso crer. Eliel, explicação ficou legal. Agora eu quero texto. Eu quero base bíblica. Eu sou bereano. Lembra de Atos 17? Que eles ouviam a palavra, pegavam a Bíblia e conferiam. Então, tanto na escola bíblica dominical, quanto no culto, pelo menos na minha igreja, terça-feira, o culto de ensino da palavra, você precisa estar com a sua Bíblia, papel, caneta, anotando e conferindo tudo que o pastor, que o palestrante, que o mestre está instruindo, para você ver que realmente está correto, é coerente o ensino. Como que eu te provo isso? Abre a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, vou ler o verso 11 e o 12. É só o 12, mas vou ler o 11 para a gente entender. Veio para o que era seu, falando de Israel, o pronome definido. E os seus não o receberam. Então, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. 2 pontos. Aos que creem no seu nome. Então o verso 16 está dizendo, verso 15, papel da igreja, e por todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. A criatura ouve. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. João 16, 8, o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então cabe ao homem ouvir a palavra, permitir que o Espírito Santo trabalhe em seu coração e creia. Para ser filho de Deus, eu preciso crer. Aí o verso 16 diz, quem crê, aí entra o batismo nas águas, e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Existem diversas religiões, e eu respeito todas. Contexto de respeito, contexto de ética, isso está na nossa formação, está no nosso caráter. O meu pai, eu tenho 35 anos de idade, e quando eu nasci ele já era pastor, mas mais do que me ensinar a ser um bom cristão, a ensinar a palavra de Deus, ele me ensinou a ser um homem de caráter. E respeito cada um de nós devemos ter, independente do credo, independente da cor, independente da raça, da religião. Eu respeito a todos, mas eu creio na Bíblia, eu prego a Bíblia e eu vivo a Bíblia. Só Jesus salva, mas quem não crê já está condenado. João 14,6, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Hebreus 10:20, Jesus é o novo e vivo caminho. Religião no original é religare. Jesus é a ponte, Jesus é o elo de ligação entre a humanidade e Deus. Quando Adão peca em Gênesis 3, Deus coloca ele para fora do jardim do Éden, coloca arcanjo, melhor dizendo, coloca querubim com uma espada inflamada ao redor do Éden. Gênesis 3, 23 e 24. O homem perde o contato que tinha com Deus. Agora vem Jesus novamente na cruz,
Quando ele morre, o véu do templo se rasga. Mateus 27:51. De alto a baixo. E novamente nós temos o religare, a união, o contato entre os homens e Deus. Mas para isso, Marcos 16:16. Eu preciso crer. Beleza? Vamos lá, já foi 25 minutos e eu ainda nem cheguei na lição. Verso 17. Deixa eu beber mais um gole d'água. Vamos lá. A gente vai conseguir cumprir com o nosso propósito. E estes sinais seguirão aos que creem. Eu acho isso aqui extraordinário. E estes sinais seguirão aos que creem. Aí Jesus vai dizer, em meu nome, não é no nome do pregador, não é no nome do pastor, não é no nome do cantor, não é no nome do profeta. Em meu nome, no nome de Jesus. Primeiro, expulsarão demônios. Segundo, falarão novas línguas. Terceiro, pegarão nas serpentes. Quarto, se beber alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano algum. Quinto, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão, e os curarão. Então aqui a gente abre 5 parênteses, do verso 17 e verso 18. Eu amo estar lecionando a aula por isso, pelo tempo que a gente tem para ir pontuando as coisas. A pregação é uma maravilha. A pregação é um Pentecoste, explode tudo. A gente que é pentecostal, roda, marcha, fala em língua estranha, dá lugar. Só que o ensino, eu digo isso na EBD, quando você vai tirar lá a habilitação, quer seja moto, quer seja carro, quer seja ônibus, você faz a aula prática e faz a aula teórica. Então, a pregação é a aula teórica, mas o ensino é a aula prática. No ensino, o aluno levanta a mão e diz, professor, não entendi. Professor, eu discordo. Professor, eu penso diferente. Professor, eu acho isso. E aí a gente chega ao denominador comum e todos crescem junto. Na pregação, o propósito da pregação é a edificação. A Bíblia fala sobre consolar, sobre edificar, sobre exortar, mas o ensino é instrução, o ensino é base. E é por isso que o ensino é importante. E você vai ver Jesus, ele pregava, mas primeiro ele ensinava. Só você ler os 4 evangelhos, que você vai ver Jesus mais ensinando do que pregando. Eu não estou aqui diminuindo de forma nenhuma a importância da pregação, mas sim potencializando a importância do ensino. Então vamos abrir aqui 5 parênteses. Primeiro, e estes sinais seguirão aos que creem. Não é quem crê que vai correr atrás do sinal, não. O sinal vai me seguir, vai me acompanhar. Aonde eu vou, crendo no nome de Jesus, estas coisas vão se cumprir. O quê? Através do nome de Jesus, nós vamos expulsar demônios. Então, se houver alguém possesso de demônios, se houver alguém na influência do inimigo, você levante a sua mão direita, você levante a sua mão esquerda. Ah, Eliel, eu não quero levantar a mão. Você levanta a sua voz. Você diz, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dele. Por exemplo, você vai ver diversos exemplos. Eu poderia citar aqui muitos, mas o relógio ali já está quase batendo 30 minutos, então eu vou evoluir. Mas você vai ver, por exemplo, em Atos 3, não é expulsar demônio, mas é milagre. Na Porta Formosa, o coxo ali está, você conhece a história. Pedro, junto com João, estão indo para a hora nona, e aí Pedro diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus. Não é no nome de Pedro, não é no nome de João, não é no nome do apóstolo que depois vai se converter, que é Saulo, e passa a se chamar Paulo, não é no nome de homem, é no nome do Deus homem, do homem Deus que é Jesus, o nome acima de todo nome. Aí Pedro diz, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Todo milagre é no nome de Jesus. Então, para expulsar demônio, através do nome de Jesus. Falarão novas línguas. Atos 2, 4. Ali o dia de Pentecoste. 1 Coríntios também fala sobre o dom de línguas. Nós que somos pentecostais, que acreditamos que os dons não cessaram,
nós somos continuacionistas, nós acreditamos que o dom continua. Hebreus 13, 7, 8 ali, sucessivamente vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e amanhã, futuro. Jesus não mudou. E da mesma forma, as coisas de Deus, a sua poderosa palavra continua. Nós cremos assim. Respeito quem não crê, quem tem uma teologia diferente, mas nós cremos assim. Beleza? Então falarão em novas línguas. Eu creio nos dons do Espírito Santo, que são 9 dons, que fala lá na primeira carta aos Coríntios, mas que não tem como eu pontuar nesse momento. Pegarão nas serpentes, cobras, animais, né, que tem veneno, peçonha. Isso, se você ler Atos 28, você vai ver que o apóstolo Paulo sai para catar graveto, e o texto vai dizer que enquanto ele catava graveto, uma víbora ou uma cobra, uma serpente lhe acometeu a mão, e quando ele lança o graveto no fogo, ele percebe que uma cobra ali está. Quando ele estica a mão, a cobra, por causa do fogo, bate ali em retirada, e quem ali estava daquela ilha vai dizer: certamente este homem é um homicida, ele escapou do mar, mas a justiça não deixa viver. Por quê? Porque a cobra era venenosa. E eles ficam olhando para Paulo, esperando Paulo cair, ter um infarto fulminante e morrer. E eles se surpreendem porque isso não acontece. E aí o texto vai dizer que eles agora vão achar que Paulo é um Deus. Então isso acontece em Atos capítulo 28. Se beberem coisa alguma mortífera, não lhe fará dano algum. Então não precisamos temer também se colocarem alguma coisa independente maior. 1 João 4,4 é o que está conosco do que o que está no mundo. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui eu quero ler com você para a gente poder fechar a leitura bíblica em classe. Eu vou já entrar na introdução, gente. Já foi 32 minutos, a gente tem 28 e a gente vai conseguir pontuar, fica tranquilo. Vamos lá, vamos à carta do meio-irmão, né, de Jesus, chamado Tiago. Carta do apóstolo Tiago, no seu capítulo de número 5. Epístola Universal do apóstolo Tiago. O verso é o 14, falando aqui da quinta parte, que é o quinto parêntese: e imporão as suas mãos sobre os enfermos e curarão. Tiago 5,14 está escrito assim: está alguém entre vós doente? Me desculpe, Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome, olha aí, em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados os pecados. Então aqui está falando sobre a oração com imposição de mãos. Atos 13. Tem muita referência, gente. Eu poderia continuar citando, mas nosso tempo já foi, né? Então é só a gente ir pontuando, sempre tendo uma referência para explicar. E o ideal é que haja interação, professor-aluno, aluno-professor. Ó, na revista de mestre tem essa introdução, que é azul. Aí nessa introdução tá falando no ponto 2 a apresentação da lição. Na apresentação da lição tem 3 letras, A, B e C, que são, né, objetivos da lição, motivações da lição, e a letra C, sugestão de método. Isso aqui eu não vou conseguir ler. Isso aqui é o rame-rame, né? Militar entende rame-rame, e quem não é militar, isso aqui é o nosso dever de casa. A gente, que é professor, precisa ler e pontuar isso aqui com os alunos. Aí aqui, também na parte ainda azul, conclusão da lição. Aplicação é a letra A. Aí tem ainda a quarta parte, que é o subsídio ou auxílio base ao professor. Aí aqui está falando da revista do Ensinador Cristão. Você que tem a possibilidade de comprar essa revista e corroborar a sua aula, vai ser de grande valia. Auxílios especiais. Então, gente, não há, a não ser que você trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí não tem como
você ser professor, mas não há desculpas para dizer que você não conseguiu ali montar a aula, que a aula está difícil, a interpretação está difícil. Se você colocar aqui no YouTube, além da minha aula, você vai encontrar mais de 10 mestres, professores, pastores que sabem muito mais do que eu, que tem uma didática de ensino muito melhor, que explica muito melhor, tanto homens quanto mulheres, pois o território, tanto aqui, onde eu moro, que é o Rio de Janeiro, né? Aqui na região sudeste, quanto todo o território brasileiro, todo o território que utiliza, né, a revista da CPAD, a gente tem grandes mestres, quer sejam homens, quer sejam mulheres, pastores, nós temos muitos ministros que nos ensinam. Então, o que precisa? Romanos 12, 7. Quem ensina, se esmere, se dedique, dedique tempo, dedique prazer, faça com prazer, faça com amor. Ah, Eliel, eu vou dar aula para um aluno. Dê o seu melhor para um aluno. Sabe por quê? Deixa eu te dar um exemplo aqui para a gente evoluir. Por exemplo, se o aluno for uma mulher. Ah, então por uma mulher, tá bom. João 4,4. Era necessário passar por Samaria. Jesus passa por Samaria por causa de uma mulher. Aí João 3, Nicodemos, se o aluno for um homem. Jesus vai pregar um dos sermões mais profundos de Jesus. É João 3. Pode pegar lá, pode imergir, pode comprar muito material, que você vai ver a profundidade de João 3. Jesus vai dizer que o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Gente, João 3 é profundo demais. E Jesus está ensinando para apenas um homem. Ah, Eliel, mas é só um aluno. Ezequiel 37, Deus pega o profeta, coloca um profeta dentro do vale, e através deste um profeta, um grande exército se coloca de pé em extremo. Pensa comigo, para mim terminar esse exemplo de um aluno. Se Ananias olhasse e dissesse assim, Atos 9, depois você lê a história da conversão de Saulo. Se Ananias olhasse e não fosse, e aí Saulo é convertido, a gente conhece a história um pouquinho mais à frente, ninguém quer estar junto com Saulo, ainda Saulo, Atos 13, dali em diante que o seu nome vai mais ser chamado a Paulo, mas aí alguém chamado Barnabé olha para Saulo e diz assim, eu vou te discipular. Um homem chamado Barnabé discipula um aluno chamado Saulo. Esse um aluno escreve, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, 13 cartas do Novo Testamento. Ou seja, alguns historiadores vão dizer 14, atribuindo a carta de Hebreus a ele. Eu não quero me ater a isso, mas pode ser 13, pode ser 14. E ele vai discipular mais um aluno, quem? Lucas, que vai escrever um evangelho que tem o nome de Lucas e vai escrever Atos dos Apóstolos. Então 70% do Novo Testamento está escrito. É claro que o Espírito Santo é tremendo, poderia usar outro homem, outra mulher, mas 70% do Novo Testamento foi escrito por causa de um homem chamado Barnabé, que decidiu discipular um aluno chamado Saulo. Então não olhe para a quantidade. Tá aqui, eu estou fazendo um exemplo aqui da mão. Se tiver uma semente na sua mão, a gente planta uma semente. Lembra de 1 Coríntios? Paulo mesmo vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então não se preocupe com o crescimento. Não se preocupe com o crescimento. Crescimento quem vai dar é Deus. Se preocupe em dedicar e dar o seu melhor. Faça a sua parte. Lá em Eclesiastes está escrito, tudo conforme vier a tua mão, tudo que vier, melhor dizendo, a tua mão, faça conforme as suas forças. 39 minutos. Quando bater 60 eu finalizo. Fica tranquilo. Então vamos lá. Introdução. Aqui no meio da introdução tem essa bolinha azul. Dentro da bolinha azul está escrito palavra-chave, etnia, que está lá no nosso título da lição, etnocêntrico. Etnia são diversos povos. Então vamos lá. Introdução da lição, está escrito assim. Nesse trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda a criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito, deixa eu grifar isso aqui que eu não havia grifado,
Vamos lá. Nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que nesta missão, melhor dizendo, veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho e abrir essa porta aqui. Calma aí. Segura aí. Voltei, pronto. Depois dessa pausa que a minha cachorra me atrapalhou querendo sair aqui do quarto onde eu tô gravando a aula hoje. Vamos lá. É igual é igual a escola, intervalozinho. Quem tem criança pequena em casa ou quem tem animal, que ainda é o meu caso, ainda não tenho filhos, mas falta pouco, em breve teremos, sabe como é que é. Vamos lá. Eu estava aqui, isso, na introdução. Aí veremos que missões é uma ordem divina, não é um pedido, né? Tá lá na Verdade Prática, é uma ordem divina. E que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, a obra começou através de Jesus Cristo. Foi Cristo que deu início a missões. O primeiro missionário é Jesus Cristo. Fez missões e deixou para nós o ID. Se você quiser anotar uma referência nessa parte da explicação, eu coloquei Romanos 10, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versos 14, 15 e 16. Assim está escrito: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Verso 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Então, nós precisamos obedecer o Evangelho e cumprir a ordem divina, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O nosso papel, se eu não estou enganado, deixa eu abrir aqui para não te dar a referência errada. A minha mente diz que é Mateus 13. Perfeito. Mateus 13. A parábola do semeador. Fala sobre 4 tipos. Eu não vou ler. Você conhece o texto? Se não conhece, depois você dá uma lida. Mas o Espírito Santo me trouxe para cá só para mim falar o que eu estava falando aqui. O nosso papel é plantar, liberar a semente. O terreno recebe a semente. E aí, se o terreno for bom, como a parábola do semeador diz, a semente vai crescer, vai dar frutos e vai florescer. Se o terreno não quiser receber a semente, não for um terreno bom, aí não é o nosso problema. O problema não é a semente. Parábola do semeador, a semente simboliza a palavra. A palavra não é o problema. São pessoas que ouvem a palavra, mas não querem viver a palavra. Então, o nosso compromisso é com a verdade. Lembra da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 8? Nada podemos contra a verdade, senão a verdade. O nosso papel
é viver a verdade, pregar a verdade, falar a verdade. Amém ou não amém? Vamos lá, os últimos 15 minutos para a gente poder finalizar orando essa primeira aula. A grande comissão. Aí tem uma pergunta. Me desculpe, tem uma pergunta. O que é o que é a grande comissão? Vamos lá. É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento. Vai citar algumas referências. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 22. Gênesis, capítulo 12, verso 3. Quando Deus fala a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. E está fundamentado no Novo Testamento. Mateus 9, 37, 38, 28, 19. Nós já lemos, está na nossa leitura bíblica em classe. Atos 1, 8, que diz que devemos ficar, né? Jesus falando com os discípulos, ficar em Jerusalém, até que dos altos sejais revestido de poder, e ser-me-eis minha testemunha. Primeiro, Jerusalém. Segundo, Judeia. Terceiro, Samaria. Quarto, me desculpa, gente. Quarto, confins da terra. O espirro está vindo e voltando, está me atrapalhando, mas eu vou conseguir cumprir essa primeira aula. Na semana que vem, na próxima aula, a gente vai estar totalmente 100%. Eu creio, medicado, e Deus vai nos dar graça. Então vamos lá, para mim te explicar aqui Atos 1:8, que tem um segredo poderoso aqui e a gente evoluir. Deixa eu só colocar em Atos 1:8, que você sabe que eu gosto de estar com o texto em mãos. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto, Jerusalém, 2, Judeia, 3, Samaria, 4, até os confins da terra. Quando a gente estuda a Bíblia de uma forma sistemática e passa a estudar um pouquinho sobre os números, o número 4 aponta para as coisas da terra. Quer ver um exemplo? A lua tem 4 fases. Outro exemplo, 4 estações do ano. Outro exemplo, Ezequiel 37. Vem dos 4 cantos da terra e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Outro exemplo, antes do homem pecar, o rio lá no jardim do Éden tinha 4 braços, 4 pontas. Outro exemplo, a cruz que Jesus foi pendurado, 4 pontas, ponta para cima, ponta para a direita, ponta para a esquerda e a ponta para baixo. Temos muitos outros exemplos. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O número 4 aponta para a terra. Por isso que são 4 evangelhos. Por isso que quando você lê Ezequiel capítulo 1, você vai ver o trono de Deus com 4 pontas, 4 animais com 4 faces diferentes, que cada um tem um significado, mas que eu não posso entrar nisso aqui agora, senão a gente estoura o nosso tempo. Eu só queria te pontuar que o número 4 aponta para as coisas da terra. E a igreja, nesse momento, está na terra. E a responsabilidade de apregoar o evangelho é para a igreja que está na terra. Dessa forma, a grande comissão, não é só comissão, é uma grande comissão, pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Se você ler Atos capítulo 1, Jesus vai aparecer no espaço de 40 dias, ele não vai ficar os 40 dias na face da terra, mas nesse espaço esporadicamente ele vai aparecer no espaço de 40 dias e vai dar esta grande comissão aos apóstolos, às mulheres que ali estavam, aos discípulos, que se tornariam apóstolos, e assim sucessivamente. Aqui está muita referência, eu não vou ler todas, na sua lição também está. É bom você ler todas as referências e abrir todas as referências com todas as versões bíblicas que você tem. Por isso que eu estou falando.
preparar a lição de EBD dedica tempo. Ah, Eliel, mas eu trabalho muito. Então separa 1 hora do seu dia, por dia no caso, 1 hora para cada dia. No outro domingo você teve 7 horas e nesse espaço dá para você conseguir em 7 horas estudar a lição e montar uma aula boa que seja atrativa para o aluno, para que ele possa ter esse prazer de aprender e assim sucessivamente. Vamos lá, entramos nos nossos 10 últimos minutos. Quando bater ali 60, eu oro e a gente dá seguimento na próxima lição, na próxima aula. Vamos lá. A respeito dela, falando das referências acima e da grande comissão, a respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China, por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Eu não conheço esse missionário, James Hudson Taylor, nunca li nada sobre ele, vou deixar o nome dele grifado aqui para depois pesquisar. Não sei se ele está em memória ou se ainda é vivo, se tem algum material produzido ou não, eu não conheço, não tive tempo de estudar sobre ele, mas ele está, claro que impulsionado pelo Espírito Santo, ele está colocando essa grande comissão lá em Êxodo capítulo 20, que tem os 10 mandamentos. Ele está dizendo, essa grande comissão é o 11º mandamento, é um mandamento importante a ser obedecido, não é heresia, não é nada disso. É alguém que, gente, 51 anos de ministério no campo missionário, e olha que tremendo, ele é inglês e foi missionário aonde? Na China. Na aula, deixa eu abrir aqui para ver certo, 10, vai falar da janela 10x40. Lá na aula 10 você vai ver como que é o evangelho na China. E esse camarada passou nada mais, nada menos do que 51 anos fazendo missões lá. Então, eu acho que ele tem um pouquinho de propriedade para poder falar desse assunto. Deixa eu beber aqui mais um golinho d'água. Vamos lá. Ainda no ponto 1, no tópico 2, a questão cultural. O id de Jesus significa também atravessar fronteiras. Neste caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente. O grande desafio da obra missionária. Uma coisa é aqui no Brasil, a cultura brasileira. Outra coisa, por exemplo, é um missionário que está na Índia, é um missionário que está no Japão, é um missionário que está na África. Claro que a África é um continente, tem diversos países. É um missionário que está na Etiópia, faz parte do continente africano. Hoje, segundo a ONU, são mais de 210 nações e tem muitas etnias que não são catalogadas, tribos que não estão catalogadas e as linguagens também não estão. Então, está aqui um grande desafio, chegar em um povo que tem uma cultura totalmente diferente, que tem um idioma totalmente diferente, que talvez você não saiba este idioma. Então esse é o grande desafio da obra missionária. Aí o texto prossegue dizendo: logo, não devemos desprezar, olha a importância disso. E se você puder pontuar, pontue. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir ou aplicar a nossa cultura. Primeira carta do apóstolo Paulo, Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2 fala sobre isso. Eu não vou ler, mas é bom que você leia
para corroborar aí. Então, eu não posso querer pregar o evangelho e querer... Imagina comigo, uma pessoa que tem 40 anos de idade, nasceu em uma outra nação, outro continente, e tem uma cultura totalmente diferente, totalmente aversa à nossa realidade. Essa pessoa você vai evangelizar, e aí você quer que ele entre para a sua cultura. Gente, mudar essa cultura, isso não é da noite para o dia, não é assim que acontece. Nosso papel é pregar o evangelho. Por que o evangelho? Porque o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo transforma de dentro para fora. Ele vai moldando. A pessoa vai ouvir, vai acreditar, vai crer, vai conhecer Jesus e vai continuar com a mesma cultura, comendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. E aí o Espírito Santo vai fazendo o que, Eliel? Incomodando essa pessoa, mudando essa pessoa. E a pessoa ganha de presente, uma Bíblia. E aí, na sua língua, é claro, no seu dialeto, traduzida, começa a ler, começa a meditar. Aí lá em João 14, diz que o Espírito Santo traz para nós a revelação. João 15, João 16, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. Aí a pessoa vai sendo transformada. Então é isso que a gente tem que entender, que a gente precisa pregar o Evangelho. E o demais, quem vai fazer é o Espírito Santo. Ah, não, eu ganhei a pessoa para Jesus através do Espírito Santo, é claro, e agora essa pessoa tem que viver a minha cultura. Gente, cultura não se muda da noite para o dia. É só você imaginar esse exemplo que eu te dei, desculpa aí, esse exemplo que eu te dei dessa pessoa de 40 anos vivendo uma cultura, o Eliel que tem 35 anos de idade, em uma cultura brasileira. Para mudar de cultura, por exemplo, é uma metamorfose, não é da noite para o dia. Beleza? Então vamos lá. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, um Deus bondoso e amoroso. Por outro, em consequência, a queda lá do primeiro Adão, Gênesis 3, ela foi manchada pelo pecado. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E em parte, dominada, não foi dominada 100%, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho, além de nossas fronteiras. Preparemo-nos para esse desafio. Imagina, deixa eu te dar um exemplo aqui. Um lutador de boxe, MMA, de Muay Thai, a arte marcial que seja, jiu-jitsu, judô, um lutador, ele vai ter um desafio, ele vai ter uma luta, um embate, um combate. Aquele lutador, ele não deixa para a semana da luta para se preparar. Ele não deixa para 10 dias antes para treinar. Não. Quando a luta é marcada, Eliel, hoje é 27 de setembro de 2023. A luta está marcada para 3 de janeiro de 2024. A partir de hoje, ele já muda a sua rotina, já muda a sua alimentação, dorme mais, dá mais descanso, para o corpo, já muda as suas atividades. Por quê? Porque ele começa um preparo gradativo. Deixa eu te dar um outro exemplo que eu posso falar com propriedade. Eu, quando entrei no quartel em 2007, como a maioria sabe, sofri um acidente e hoje estou na cadeira desde 2013. Mas antes eu era atleta do quartel. Então eu era atleta de corrida. Corria 100 metros, corrida de tiro, de explosão. 200 metros, 400 metros. E aí depois comecei a variar para corridas mais longas. Só que teve uma vez que eu fui para uma corrida muito longa. Não lembro agora se eram 10, se eram 12 quilômetros. E aí eu lembro do final dessa corrida. Eu consegui concluir com muito tempo, não fiz um bom tempo. Estava ali garoto ainda, 20 anos, 21 anos, ali na disposição, mas
não estava tão bem preparado. Já havia corrido 3, já havia corrido 5 quilômetros, mas passei para essa nova plataforma, para esse novo segmento. Eu acho que eram 10 ou 12. Agora eu não lembro certo e aí não vou falar certo para pontuar. O relógio bateu 1 hora e eu vou concluir já. Mas aí o que eu fiz? Eu fui para essa corrida e me lembro que na reta final, já faltando os 3 últimos km, eu estava extremamente exausto. Só que fui diminuindo o ritmo e consegui concluir a corrida. Se eu tivesse me preparado mais, eu teria feito um melhor tempo. Eu teria conseguido chegar mais rápido. O texto finaliza dizendo: preparemos-nos para esse desafio. Como nós podemos nos preparar para fazer missões? Eliel, eu não consigo ir para a África para fazer missão agora. Beleza. Então pega o teu telefone. Quantos contatos salvos tem no seu WhatsApp? Vou dar um exemplo, 50. Pega a Bíblia, faça um devocional, leia um texto, ore a Deus e mande esse texto, após você fazer suas anotações, seu devocional, através do WhatsApp para 50 pessoas. Você já está fazendo missões. Pede para os seus amigos compartilharem. Manda uma arte, né? Tem muitos aplicativos que fazem, com versículo. Você está fazendo missões. E aí você coloca lá, pede para seu amigo compartilhar. Se você mandar para 50 pessoas, se as 50 pessoas mandarem para 2 pessoas, você já vai alcançar 150 pessoas. Você está fazendo missões. E aí a gente vai se preparando para esse desafio. A gente está na IBD, a gente está no culto de ensino, a gente cola com o nosso pastor, cola com a nossa liderança, cola com as pessoas que são responsáveis do ensino da nossa igreja, e a gente cresce, a gente monta um núcleo de missões. Como que podemos fazer missões? A gente monta um departamento de missões internos na nossa igreja, senta com a nossa cobertura espiritual, que são os nossos pastores, e fala: a igreja precisa ter um departamento de missões, não tem como eu enviar um missionário agora. Então a gente pesquisa núcleos de missões que já estão em funcionamento no campo missionário, e aí a igreja faz um culto de missões naquele dia, a oferta específica para aquele dia, a oferta missionária. As pessoas trazem uma oferta de amor para o campo missionário, você envia para esse missionário que já está em função. Estamos fazendo missões. Nós devemos nos preparar para esse desafio. O departamento que mais sofre na igreja, opinião pessoal do Eliel, para a gente concluir aqui, é o departamento infantil, que muitas igrejas ainda não entenderam a guerra que as crianças estão enfrentando e não estão investindo da forma devida às nossas crianças. Nós que temos raiz, suportamos os ataques. Só você acompanhar a internet que você vai ver o que tem sido aprovado, principalmente aqui no território brasileiro, aborto, entre diversas outras coisas que nós, cristãos, somos veementemente contrários. E não apenas nós, a palavra. Então, se desperte, se levante como um missionário dentro da sua casa espiritual. Deixa eu ler o último ponto e orar com você para a gente concluir. Já bateu ali 1 hora e 3 minutos e eu não quero estourar o tempo. Então vamos lá. O 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que é o mesmo que etnia, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e com cultura própria, de acordo com alguns missiólogos, pessoas que são específicos da área de missões. Há hoje no mundo 24 mil, isso mesmo, 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo. Lá em Romanos 15, 20, a versão que ele escreveu é a NAA, Nova Almeida atualizada, que está escrito assim: esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não
onde Cristo já foi anunciado. Então, o que Paulo está dizendo? Eu devo pregar onde Jesus já foi pregado? Claro que sim, mas eu preciso me esforçar para pregar onde ele não foi anunciado, onde ele não é conhecido, onde o nome de Jesus não foi proclamado. Então parece que a igreja está nesse contexto um pouco equivocada, né? A gente prega muito dentro, para quem está dentro, para quem tem conhecimento, mas não está pregando para quem não conhece a Jesus. Precisamos rever os nossos conceitos. 4. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Eu não vou conseguir ler com vocês o tópico 2, o tópico 3 da parte 4 aqui eu vou pular para a conclusão, mas você vai pegar a sua lição, vai pegar aí a sua Bíblia e vai lendo com calma, vai pontuando. A minha intenção não é que a aula fique extensa. Se eu for ler aqui e for fazer explicação e anotação de tudo que eu passei, a aula vai bater 3 horas e a gente não vai conseguir lecionar tudo isso na EBD e você não vai ter tempo, né, para ver essa aula de 3 horas. A vida está muito corrida, então fica um pouco complicado. Todas as aulas minhas terão esse tempo aí de 60 minutos. Eu passei ali alguns segundinhos porque foi a primeira aula, mas nas demais a gente vai se adequando e serão 60 minutos certinho. Vamos lá para a nossa última leitura, para pular para a conclusão e finalizar. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do Espírito Santo e do poder de Deus. Isso aqui é tremendo demais. Lucas 24:49, Atos 1:8. Pois é ele que convence a pessoa do pecado. João 16, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Regenera o pecador. Tito 3:5. E capacita os homens a confessarem Jesus como o seu Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda a criatura. Então não é só em palavras. Eu devo pregar com palavras, mas as minhas atitudes precisam estar de acordo com as minhas palavras. Isso me faz lembrar, certa vez, Jesus dizendo para os seus discípulos, acerca dos fariseus, Jesus diz assim: faz tudo o que eles falam. Tudo que eles falar vocês podem fazer, mas não faz nada do que eles fazem, porque eles só falam e não vivem. E cristão não é assim. Cristão não é uma coisa na boca e outra coisa nas ações. Eu preciso falar, mas eu preciso viver. E aí a referência que eu coloquei aqui está em 1 João 3,18. Depois eu leio aqui as referências para a gente finalizar. Eu coloquei umas 7 referências, é muita coisa, como eu te disse. Mas vamos lá. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular. Gente, isso aqui é profundo demais. Os novos convertidos. Pastor, precisamos investir em missões. Pastor, precisamos discipular os novos convertidos. Se prontifique para esse trabalho, caso já não tenha na sua igreja. Eliel, já tem. Seja um voluntário a ajudar a quem já está fazendo esse trabalho. Beleza? Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Terceiro e último, integrá-los espiritualmente, né? Mundo espiritual, e socialmente, amizade, sociedade, na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento, 2 Pedro 3,18, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Salmo 133:1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Atos 2:42 fala sobre comunhão ou sobre koinonia no grego. Gente, eu não vou conseguir pontuar missões transculturais, que tem o seu conceito, visão transcultural na Bíblia, barreira das missões transculturais,
também tem a visão global da evangelização no mundo, tem a evangelização, discipulado, tem o arrependimento, capacitação do Espírito, tudo isso eu vou pedir para você ler e ir pontuando, beleza? Próxima lição eu vou tentar conseguir ler tudo e pontuar tudo. A gente também vai se adequando para o tempo não estourar. Estou ali com 1h10, então a gente lê a conclusão e ora, tá bom? Para a gente poder fechar num bom tempo, você conseguir ver, e o que for de útil você utiliza, o que for complementar você tem toda a liberdade, porque nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Conclusão, temos um grande desafio em missões transculturais. Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Isso aqui é muito forte. A mensagem genuína do Evangelho. Se tem mensagem genuína ou se tem mensagem verdadeira, tem mensagem falsa. Já vou falar sobre isso. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntamos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos para a vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas do Evangelho da salvação. Estou abrindo a Bíblia aqui para pontuar com você e concluir. Se quiser, anota a referência. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Você não vai conseguir ler aqui, botei aqui na tela, mas 2 Coríntios 2,17. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus. A conclusão termina falando da mensagem genuína. Nós precisamos pregar a mensagem genuína. E a última parte aqui fala que precisamos compartilhar a água da vida. Ó, a garrafinha está até vazia, porque eu vim falando com você e a todo momento, após falar, a gente vai sentindo sede. Você sabia que sede mata? Tem pessoas que podem morrer de sede. A minha conclusão está aqui. No mundo espiritual, Jesus, João 4, ele diz para a mulher samaritana que se bebesse da água que ele lhe desse, nela jorraria uma fonte que iria jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo para nós que lá fora, lá no mundo, tem gente morto de sede, está quase a ponto de morrer, não conhece a água da vida, não conhece a verdade. E nós, que uma vez já bebemos da água que é Cristo, nos tornamos fonte. Fonte não mata apenas a minha sede. Fonte precisa matar a sede de outras pessoas também. Então não é opcional pregar a palavra de Deus, é obrigação. Faça a sua parte, pois o céu conta com você. Eu quero orar com você, agradeço, já foi aí 1h14, a cada segundo da sua paciência. Se você puder, aí embaixo tem aí a classezinha dos comentários, ajuda a gente aí. Se você puder compartilhar, deixa aí o seu gostei. Ele é o gostei do vídeo, então deixa o seu gostei. Ele é o não gostei do vídeo, deixa o seu gostei do mesmo jeito. Ajuda esse humilde servo a proclamar o evangelho da verdade, tá bom? Obrigado, gente. Vamos orar. Hoje foram 75 minutos e a próxima aula a gente vai conseguir ler todo o texto. Eu vou me adequar, falar ali o mais objetivo, utilizar só uma referência em cada aplicação para a gente poder se ajudar mais, beleza? Feche seus olhos ou de olhos abertos, mas ore comigo nesse momento.
Amado e eterno bom Deus, a Ti somos gratos, Pai querido e santo, porque estamos, através deste meio de tecnologia, glorificando o Teu nome. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que receberão esta aula, todos aqueles que vão estar compartilhando, todos aqueles que aprenderão, todos aqueles que vão deixar aí um comentário complementando. Eu sei que eu preciso aprender muito, todos nós temos muito ainda a aprender, mas estamos aqui para crescermos juntos. Que o Teu nome continue sendo engrandecido, glorificado, e que o Senhor possa despertar todos os professores e professoras da escola bíblica dominical a dedicarem-se ao máximo a aprender para compartilhar o conhecimento para os seus alunos. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vou lançar o vídeo ainda hoje, botar aí para carregar e postar, e vou tentar toda quarta-feira tá liberando vídeo novo aqui, tá bom? Então toda quarta de manhã eu gravo, quarta de tarde eu jogo aí para lançar, e aí você tem a quinta, tem a sexta, o sábado, são 3 dias para ouvir o vídeo, para pegar aí a lição e para complementar já com os seus estudos. Tchau, tchau, até a próxima aula, na próxima semana, permitindo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.